Bom dia, pessoal. Vamos relembrar o assunto do Simple Present, certo? Assunto do ano passado. Que bom que ele não deu assunto novo. E aí é um assunto já conhecido por vocês, a gente só precisa revisar, certo? Ele abordou as 3 formas de frases: a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa, tá bom? E uma coisa interessante que eu vou adotar para mim é que ele falou sobre os verbos da terceira pessoa como vida louca. Achei o máximo, achei legal, né? Vida louca por quê? Porque esses pronomes, né? Esses pronomes sujeitos, eles tendem a diferenciar a conjugação dos nossos verbos, né? Eles apresentam uma forma diferente para a gente conjugar eles, para a gente trabalhar, tá bom? O he, que significa ele, o she, que significa ela, e o it, que significa ele ou ela para coisas, né? Animais, objetos, certo? Os demais, a gente não tem muita especificação, certo? O verbo a gente deixa normal, sem o S. A forma negativa, a gente ou utiliza do not separado ou utiliza don't abreviado, né? Como vocês sabem, as duas formas estão corretas, ok? E na forma interrogativa, nós precisamos inverter, né? É aquele famoso cruz credo. Coloca o verbo auxiliar na frente, o sujeito depois, termina a oração e o ponto de interrogação, certo? Não tem dificuldade. Para os pronomes vida, louca, né? Ou seja, os pronomes da terceira pessoa, esse é o nome correto, pronomes de terceira pessoa, certo? Na aula ele brincou e chamou eles de vida louca, porque eles nos dão um trabalhozinho. A gente precisa, na forma afirmativa, acrescentar um S ao verbo. Tá vendo aqui, ó? Para she, a gente utiliza likes. A gente acrescenta o S ao verbo. Para you aqui, para I aqui em cima, nós não precisamos acrescentar S, porque ele não é terceira pessoa, esse pronome, certo? Ele não é vida louca, a gente não precisa acrescentar S. Para you também não. Para we, que significa nós, também não. E para they também não, certo? Esses aqui, ó. I, you, we e they são pronomes que não nos dão trabalho, certo? Pronomes onde a gente não precisa acrescentar S ao verbo, tá vendo? E na negativa e na interrogativa, como o verbo não precisa de um S, a gente utiliza a partícula do, que não tem S, ok? Para os pronomes sujeitos da terceira pessoa, a gente precisa acrescentar o S no verbo na afirmativa e na negativa e interrogativa. Como o verbo exige um S, alguma coisa com S, a gente não vai mais poder utilizar do, a gente vai utilizar das. Tá vendo? Muda totalmente. Então, na afirmativa tem S, na negativa e na interrogativa precisa do das, porque o das tem o S, tá vendo? Então, forma afirmativa. Olha o pronome vida louca aqui no início, o verbo com o S e o complemento da frase. Na negativa, a gente coloca o das not separadinho ou abreviado. Aí é opcional, vocês escolhem a forma que vocês querem usar. No complemento, vocês têm que se atentar a isso. O verbo vai voltar a ficar sem o S. Relembrem, tá bom? Porque o S está aqui no das. Se vocês colocarem aqui, fica redundante. Então, deixa só aqui na partícula do tempo, das, tá bom? E na interrogativa também a mesma coisa, só lembra de inverter, porque é a regrazinha da sintaxe de toda interrogativa. O das na frente, a partícula que indica o tempo na frente, depois o sujeito, o verbo também sem o S, porque o S está aqui no das, termina a oração, no final ponto de interrogação, né? Que bom que vocês já viram esse assunto, estão só relembrando. Beijo!